Hoje, Juan Gonzalez fala sobre aqueles polêmicos 10% dos garçons. Confira no quadro É Direito Seu. Bom dia, Morgana. Bom dia, telespectador do programa Eu Quero Ver. No primeiro programa de 2011, queremos aproveitar a oportunidade para desejar a todos e a todas um ano novo repleto de paz e realizações. No quadro de hoje, Eu Quero Ver, falaremos de uma discussão bastante antiga e que ainda traz grandes dúvidas a toda a população, que é a cobrança de 10% dos serviços prestados em bares e restaurantes. O mais conhecido, 10% do garçom, a gorjeta. No quadro de hoje, iremos abordar que essa cobrança, ela não é obrigatória, ela é facultativa ao cliente que usa desses serviços. Se ele chegar no restaurante, se você chegar no restaurante e achar que foi bem atendido, que o serviço prestado foi adequado, você, por livre e espontânea vontade, oferecerá esse percentual de 10% ao garçom que lhe prestou aquele serviço. Queremos lembrar que a empresa jamais pode criar nenhum tipo de constrangimento caso você não queira pagar esses 10%, já que ele é facultativo. A gente tem recebido muitas denúncias de bares e restaurantes que cobram os 10% do cliente, colocam lá no boleto quando você vai pagar, e não repassa esse percentual aos garçons, aos cozinheiros. Então fique atento, quando você chegar no restaurante, procure obter informação se aqueles 10% é repassado a esses profissionais. Importante ainda que caso você concorde em pagar esses 10%, já que ele é facultativo, ele deve ser repassado todo o percentual aos ajudantes, aos cozinheiros e aos garçons. Então, a empresa pode opcionalmente lá colocar lá no boleto de pagamento, no extrato de cobrança, de 10% do garçom. Você já buscou essa informação, já procurou saber do garçom se aquele percentual é repassado ou não para ele, então fica a seu critério se você deve pagar ou não. Então procure, quando chegar nos restaurantes, investigar, porque essa prática de não repassar os 10% aos ajudantes, ao cozinheiro e ao garçom, tem se tornado uma coisa corriqueira nos bares e restaurantes. Fique atento, é direito seu. Confira mais uma dica de cinema no quadro Eu Quero Ver Cultura. Olá de novo, estamos de volta aqui com o programa Eu Quero Ver, Agora, o quadro Eu Quero Ver Cultura, voltando aqui em 2011 com novidades, Este ano eu vou chamar mais pessoas aqui para falar sobre cultura aqui no nosso estado, o que está rolando aí na literatura, na música, no teatro, no cinema, Pessoas que fazem cinema aqui independente, pessoal do teatro, música. Então, fiquem aí ligados porque vai ter muita coisa interessante esse ano. E hoje, segunda-feira, começando, voltando de férias, eu estou trazendo aqui uma dica de cinema. Hoje a dica é de um filme francês chamado Mademoiselle Chambon. É um filme que está passando lá no Cine SESI Pajuçara e conta a história de um casal, de um relacionamento, quase um relacionamento, porque é a história de um pedreiro com uma professora. E eles não, o pedreiro é casado e a professora se apaixona pelo pedreiro, o pedreiro também se apaixona, mas não querem cometer um adultério, não querem cometer uma traição. E o filme ele é voltado nessa tensão desse relacionamento. E tem um final interessantíssimo e vale a pena conferir. O filme chama-se Mademoiselle Chambon e está no cinema SESI Pajuçara. Acompanhe agora o material cedido pela CUT Nacional. Olá,
Está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. No dia 24 de novembro de 2010, o presidente Lula, ainda em exercício da função, concedeu entrevista coletiva a representantes da chamada blogosfera e no dia 2 de dezembro a ativistas de rádios comunitárias. O Jornal da CUT de hoje, a partir desse claro sinal de reconhecimento do trabalho que vem sendo feito por esses profissionais de comunicação, por meio de veículos ainda invisíveis para alguns setores, trata nessa edição especial do fortalecimento dessas mídias. Presidente, então essa primeira entrevista de um presidente da República com blogueiros, que são hoje um segmento importante para a comunicação do país. A entrevista em si, eu acho que ela é um momento, né, de reconhecimento do ponto de vista institucional desse processo, do crescimento desse processo, dessa nova mídia. Ou seja, quando o presidente da República, né, recebe no Palácio do Planalto, na sede do governo federal, representantes desse movimento, ou seja, da blogosfera, ele está dizendo, olha, isso é importante. O governo federal está dizendo esses veículos merecem atenção e por isso eu estou aqui atendendo-os de forma especial. Uma entrevista com os blogueiros questiona exatamente isso, questiona a credibilidade dessa velha mídia, mostra essa nova mídia, essa mudança tecnológica, né? E se soma à luta pela democratização da comunicação. Blogueiro, eu sou ativista, então eu tenho causas que eu quero defender e que eu defendo no meu blog. A blogosfera tem essa coisa que é bastante rica, as pessoas são muito diversas, têm pensamentos muito diversos, você junta dois blogueiros, você já tem polêmica, né? Isso é rico, isso é bacana, porque daí você vê de um monte de pontos de vista, né? Coisa que você não tem na grande mídia. Ela representa um corte na história da comunicação no Brasil, eu diria. Ele não é só um recorte para a blogosfera, mas na história da comunicação. Na cena midiática, daqui a 10, 15 anos, em algum momento, quando for estudar o que isso teve, que aconteceu, esse vai ser vai ser uma data importante, vai ser uma data que certamente vai entrar para essa história da comunicação brasileira. Essa mídia tradicional começou a espalhar veneno que a entrevista com a globosfera seria uma entrevista chapa branca, de puxa-saco, de bajulação. E não foi. A entrevista foi até dura em alguns momentos, perguntas fortes, né? Sobre variados temas. O presidente não vacilou em nenhum momento em responder a perguntas difíceis, né? Então desmente essa história de que era uma turma de bajuladores, né? O que os blogueiros fizeram lá foram perguntas que essa mídia tradicional não faz, aí sim. O PNDH 3, ele previu a lei de descriminalização do aborto, a proibição de símbolos religiosos em edifícios públicos e a necessidade de audiências prévias em conflitos agrários. Tudo isso acabou sendo retirado retirado do texto e transformado em polêmica por conta de uma reação de setores mais conservadores da sociedade brasileira e mais reacionários da sociedade brasileira. Eu acho que é diferente ser dono de banco e ser dono de um meio de comunicação. Nós precisamos ter, claro, um trabalha com o bolso, outro trabalha com a cabeça das pessoas. Ou seja, então eu acho que nós temos que ter um certo controle da participação de estrangeiros, sim. O presidente que reduziu o desmatamento amazônico em 75% nos últimos 5 anos vai permitir votar o novo Código Florestal, que destruirá a nossa meta de clima? É uma pergunta da Nathalie. O Brasil está prestes a ser condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por não ter julgado os torturadores e os assassinos da guerrilha do Araguaia. Eu acho que foi uma conquista, né? A gente ser reconhecido como um grupo capaz também de questionar e de fazer mesmo, qualificado para fazer uma entrevista. A mobilização em torno da democratização da comunicação cresce e ameaça a velha mídia que reage como era de se esperar, manipulando informação. Hoje a mídia é muito concentrada, 7 famílias dominam, essa mídia também manipula muito as informações, deforma muito o comportamento. Só que há 100 anos, se alguém for fazer a história do meu mandato,
e pegar algumas revistas, sabe? A impressão que ele vai ter do meu mandato vai ser a pior possível. Ele vai ter que comprar uma revista brasileira e uma revista americana, uma revista inglesa, uma revista alemã, para ele poder fazer uma comparação. Ou vai, quem sabe, se informar com as informações de vocês na internet. Quando sai a pesquisa dando 80% de aprovação para o governo, que eles ficam assustados, é porque eles trabalharam o tempo inteiro para não acontecer isso. Essa mídia tradicional tem perdido muita credibilidade, porque manipula demais a informação. Não é só os ingênuos acham que essa mídia tradicional é isenta, neutra, imparcial. Ao contrário, ela tem posição política. É engraçado que a gente é acusado de blogueiro chapa branca e eu acho que a gente tem uma mídia chapa branca, uma grande mídia chapa branca que acaba blindando bastante determinados partidos, determinados candidatos, determinados políticos, né? E impede que a gente consiga formular críticas mais contundentes sobre determinada questão. E ela vai perdendo credibilidade, porque ela vai se posicionando muito fortemente em defesa dos seus interesses econômicos e políticos, e aí o povo começa a desconfiar, então ela perde credibilidade. E essa mídia está temerosa com as mudanças que vêm ocorrendo na legislação de comunicação. Todos os países têm problemas de monopólios, tem problemas ligados a não respeito às diferenças, à diversidade, a não respeito aos movimentos sociais. Então, há uma demonstração que, se nós fizermos uma análise da democracia desses países, tendo como indicadores as leis da comunicação, nós vamos perceber que a democracia não é bem assim. É uma democracia de faz de conta, porque a comunicação, que é uma questão central para que a democracia seja plena, não é garantida como um direito de todos. Se você quisesse fazer TV, você tinha que ir lá, bater na porta do canal concessionário, tentar achar um patrocinador, era assim, um custo imenso. Hoje não, a CUT faz, vocês fazem TV, colocam na página da CUT, muitos sindicatos devem retransmitir essa TV nas suas páginas e atingem um público legal. É porque as pessoas podem fazer, elas vão lá, constroem suas páginas, fazem os seus veículos de comunicação sem necessariamente ter que pedir licença para ninguém. Porque entendemos que o acesso da população à comunicação é um dos maiores avanços para a democratização da comunicação e para o fortalecimento tanto da cultura e da educação do nosso povo. Essa nova mídia que vai surgindo, essa mídia da internet, das redes sociais, dos blogs, dos sites, né, contribui para o processo de democratização da comunicação. O que eles se enganam é que muitas vezes eles pensam que o povo é massa de manobra como era no passado. Que eles podem derrotar um candidato, tirar candidato por candidato. Eles se enganam. Sabe? O povo está mais inteligente, está mais sabido. E eles agora têm que lidar com uma coisa chamada internet que eles não sabiam como lidar. Sabe? Agora, quando o cidadão conta uma mentira, ele é desmentido em tempo real. Sabe? E muitas vezes ele tem que se explicar. Então, eu acho isso extraordinário. Eu acho isso fantástico. Acho que nós vamos trabalhar para democratizar cada vez mais a chamada mídia eletrônica, sabe? E vamos trabalhar para que o leitor brasileiro fique cada vez mais sabido, cada vez mais inteligente, cada vez mais, eu diria, controlador da sua própria vontade. Lembrando que você também pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no youtube.com/euqueroverCUT. Esse foi mais um programa Eu Quero Ver. Até o próximo. Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver a mudança acontecer. Eu quero ver como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval. Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver a mudança acontecer. Eu quero ver como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval.